Salve sabadão, aquele abraço, bom dia, um especial sábado para você. Hoje tem Paysandu pela Série B contra o Vila Nova no Serra Dourada. E o clima tá quente, o Vila quer revanche, continua com o Paysandu atravessado, mas o Papão tá preparado, time do Luizinho Lopes pronto para o jogo de hoje, 18 horas, lá no Serra Dourada, numa sexta-feira que acabou naquela expectativa. Chega mais gente? Será que sai? O Nicolas quase vai embora e iria para o América Mineiro, que é o adversário do Remo nesse domingo, 16 horas. O Remo que conseguiu reverter a multa no STJD e vai ter portões abertos, torcida comprando ingresso, prometendo um grande público no Mangueirão para esse domingo. São assuntos do Tomazão TV desse sábado. Para você que está ligado aqui conosco, é muito bom ter você aqui. Lembrando sempre que tem uma galera que assiste os vídeos, mas não está inscrito. Então, pode chegar, se inscreva, aciona o sininho e deixa o like para a gente fortalecer aqui o canal, o YouTube divulgar mais, cada vez mais o nosso trabalho, divulgar o canal. Com 50 mil vai ter aquele super sorteio para você inscrito aqui no canal. Beleza pura? Então, vem com a gente que o sábado tá quente. Vou começar falando do Remo. O Remo só joga amanhã. Depois a gente fala do Paysandu, que o jogo é hoje, 18 horas. Foco total nessa partida em que o Paysandu precisa pontuar, porque nem Vila nem Paysandu ainda marcaram pontos na Série B. O Remo ontem anunciou o Pedro Costa e o Madison, a gente já havia falado, confirmou a contratação dos dois jogadores, conseguiu a legalização no BID no meio da tarde e os jogadores foram legalizados e estão ok à disposição do técnico Daniel Paulista. A grande notícia de ontem no Remo, aliás, tem uma outra informação. O Denner, volante que foi trazido pelo Rodrigo Santana, deixou o Remo ontem, também negociou com o Volta Redonda, vai jogar a Série B pelo Volta Redonda e não é mais jogador do clube do Remo. A vitória do Remo ontem foi no tribunal, foi fora de campo. No STJD conseguiu reverter a multa, as penalidades de 2 jogos que teria que cumprir de portões fechados, que seria contra o América amanhã e contra o Curitiba na próxima semana. Limpo, vai pagar multa dos 2 jogos, 30 mil nesse jogo e 30 mil contra o Curitiba, num trabalho em conjunto do Departamento Jurídico com a Federação e, obviamente, com a aquiescência da presidência do STJD, o doutor Luiz Otávio Veríssimo, que concedeu, reverteu a multa aplicada ao Remo. E quem pode explicar melhor do que nunca e melhor do que ninguém é o doutor Gustavo Fonseca, diretor do Departamento Jurídico do Remo, que está conosco aqui no Tomazão TV. Um abraço aí para os amigos da Tomazão TV. Meu amigo Tomazão, um abraço para você aí, é um prazer poder contribuir aí com informações para a Nação Azulina. Bom, o Clube do Remo obteve aí essa vitória muito grande aí por conta do seu tamanho, do gigantismo que é o clube. A gente vinha com esse problema das punições, né, pela perda de mando de campo lá em decorrência daqueles problemas lá em Natal e também num dos jogos lá no Bainão. E o clube vinha já lutando há algum tempo para tentar converter essas penas aí, tentar se isentar dessas penas. E hoje a vitória foi grande quando o presidente do tribunal nos concedeu aí essa conversão da pena em multa. Ou seja, a partir daí o clube não está mais obrigado a fazer esses jogos, realizar essas partidas de portões fechados. A gente já fez o recolhimento das multas, já pagou tudo. Então o clube tá tranquilo que a partir daí a gente vai poder iniciar essa Série B com a perna direita, com o público lotando o Mangueirão. E agora preparação, foco total no jogo de domingo. A gente tá firme aí que a Nação Azulina vai lotar, é a nossa volta para a Série B, é nosso reencontro, né? Então acho que a gente vai já chegar mostrando o cartão de visita da torcida azulina aí para todo o Brasil. Valeu, amigo, um abraço. Obrigado ao doutor Gustavo pela deferência de estar conosco explicando e motivando cada vez mais o torcedor, porque a diretoria imediatamente ao tomar conhecimento da reversão da multa colocou os ingressos à venda
promocional, e até ontem, no início da noite, já eram 7 mil ingressos vendidos, 30 arquibancadas e 60 a cadeira, que vale para o sábado também, até hoje. Pode ser que seja prorrogado, mas amanhã aumenta em R$10, né? A arquibancada vai para 40 e a cadeira vai para 80, no caso aumenta a R$20. Mas hoje, sábado, o torcedor ainda compra, por isso muita movimentação nas lojas e também no Bainão para a compra de arquibancada e cadeiras para o jogo de amanhã contra a equipe do América Mineiro. O Remo ontem fechou o ciclo de contratações no último dia da janela. Eu já falei do Pedro Costa e também do Madison. E para falar dessas contratações, melhor do que ninguém, o próprio técnico Daniel Paulista, porque foram contratações que ele teve diretamente ligado, juntamente com análise de desempenho, a comissão técnica, jogadores avaliados, alguns já, inclusive, trabalharam com ele, e ele se diz satisfeito com aquilo que o Remo traz para compor e encorpar o elenco na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Daniel Paulista no Tomazão TV. No entendimento, acredito que de todos, a equipe do Remo, o grupo do Remo, ele precisava ser melhor equilibrado em termos de características para dar igualdade a algumas posições que nós tínhamos no elenco, né? Todos os atletas foram avaliados não só pelo treinador, mas pela comissão de análise dentro do clube, foram muito bem recomendados. Alguns nós já tivemos o prazer também de trabalhar com eles, então conhecemos um pouco melhor por ter trabalhado no dia a dia, sabemos o potencial que esses atletas têm. Fiquei muito satisfeito com as contratações que foram feitas, que eu acho que são necessárias para o grupo se fortalecer, visando esse campeonato, que ele é muito difícil, né? Ele é muito difícil e você precisa ter um elenco. Se você tiver só time, você vai ter dificuldades, porque lesões vão acontecer, suspensões, e o elenco é que vai sustentar essa equipe nas dificuldades que ela vai ter dentro da competição, uma competição tão longa que é o Campeonato Brasileiro da Série B. Aí o técnico azulino, Daniel Paulista, que não terá o Jaderson amanhã, contundido, mas tem várias opções. De repente, olha, desses novatos que chegaram aí, acho que o Regis é aquele que estava em atividade. Não sei se outros jogadores também que foram anunciados aí. O Camutanga, por exemplo, estava jogando normalmente no Vitória. Pode ser uma surpresa. Vamos aguardar. Que Remo será esse amanhã diante do América, com apoio da torcida, isso que é o mais importante. Agora vamos falar do Paysandu, que ontem vivemos a expectativa do último dia da janela. O Paysandu, na quinta-feira, anunciou o Eliel do Cuiabá e o Gabriel Martins, que já estava aí, o goleiro que veio do Guarani, indicado pelo Luizinho, né? E era um goleiro que veio para suprir a saída do Alisson, que voltou para o Criciúma, e se ficou a tarde toda. Fiquei monitorando, inclusive, o presidente Roger reunido com alguns membros do departamento de futebol, com a sua diretoria, até porque a delegação em Goiânia, alheia a esses fatos, trabalhando no CT do Atlético Goianiense, o Luizinho preparando o time para o jogo contra o Vila Nova, que acontece hoje, 18 horas, no Serra Dourada, e sabe que tem um clima, não é que seja hostil, mas é um clima de rivalidade que se criou desnecessário em função das duas goleadas que o Paysandu deu no Vila o ano passado, naquela final da Copa Verde, de 6 e de 4-0, e continua, né, tipo uma espinha engatada na goela aí dos torcedores e dos dirigentes, né, lá do Vila Nova. O importante é que tem de campo seja um jogo limpo. Interessa se a arquibancada vai ter 40 mil torcedores. O Vila quer fazer festa com entrega de faixa de campeão goiano. O Paysandu não tem nada a ver com isso. Vai lá dar o recado dele. Agora, no que eu não entendi, até falei sobre isso ontem, se o Leandro Vilela saiu contundido no jogo contra o Goiás, foi vetado pelo Departamento Médico de Saúde do Paysandu e viajou para Goiânia para fazer o quê? Para passear? E até falei esquema, não é esquema, mas assim, tem interesse algum? Ia somar alguma coisa? Não era melhor ficar fazendo tratamento intensivo aqui para se recuperar? Tem um jogo difícil contra a Chapecoense na quarta-feira e de repente ele poderia
voltar, só se houver um milagre, porque a contusão foi constatada na coxa grau 2 do jogador. E aí, mas tem o Matheus Vargas, que já fala pra gente aqui a respeito desse momento do Paysandu, do que o Paysandu pode produzir e da necessidade de pontuar, né? E, óbvio, que o Luizinho prepara o que tiver de melhor, né? Borazzi, o Rossi não foi, o Nicolas ficou nessa história de deixar o Paysandu, não apareceu no clube na quinta nem ontem, sexta-feira, não deu nenhuma satisfação, estava negociando com o América Mineiro, não rolou a transação e o Nicolas continua no Paysandu. Agora, saber se vai ter disposição profissional, eu sei que ele é. Agora, tem que ter motivação para jogar, não é verdade? E o Nicolas acabou não dando certo a transação, a ida dele para o América Mineiro. Então, vamos ouvir aí o Matheus Vargas a respeito do jogo contra o Vila Nova de hoje, lá no Serra Dourada. Matheus Vargas, no Tomazão TV. Partida muito difícil, porque as duas equipes precisam pontuar e vencer dentro da competição. Vão em busca da primeira vitória. E vai ser um jogo mais festivo, acredito eu, para o Vila Nova, que vai fazer as entregas da faixa de campeão goiano, que o presidente já deu algumas declarações também. Mas a gente vai lá para fazer o nosso melhor e tentar sair com os 3 pontos lá. Matheus Dinho Menezes, da Rádio Clube. A pergunta que eu te faço, a primeira que eu te faço é o seguinte: o Paysandu teve inúmeras chances no jogo contra a equipe do Goiás. Jogou bem. E o que faltou para conseguir a vitória nessa partida? Porque faltou pouco, né? Sim, faltou ser eficaz. Num jogo de tamanha importância como a final de Copa Verde, a gente tem que ser eficaz, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Muitas vezes, nesses jogos, a gente tem 1 ou 2 oportunidades, foi diferente dessa vez, a gente teve, acredito, mais de 3, 4 ali, que tinha grande chance de fazer o gol. A gente tem que colocar a bola para dentro e fazer a nossa parte. Era um jogo importante diante da nossa torcida, mas está tudo em aberto, a gente vai focar no jogo da volta, só dia 23, para sair de lá campeão. Valeu, Matheus Vargas, que com certeza deve estar escalado no meio, com Borazzi, com Benítez, com certeza. Eu acho que o Edilson deve ser mantido, o Pecado de um lado, o Luan na zaga ao lado do Quintana, que está fazendo muita diferença, tem jogado muita bola, e sem o Rossi, o Paysandu perde um pouquinho daquele poder ofensivo, principalmente nos jogos, nos jogos pelo lado, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. Mas torcendo para que o Luizinho esteja iluminado para mandar a campo o que tiver melhor do Paysandu por um grande jogo e um grande resultado diante do Vila Nova neste sábado, 18 horas, lá no Serra Dourada, em Goiânia. Beleza, Fura? Muita informação atualizando você no Tomazão TV. Não custa nada. Se não é assinante, pode assinar, aciona o sininho, deixa o like, dá essa força aí, que é pra gente ficar mais forte. Vamos torcer para um grande jogo do Papão hoje e amanhã o Remo contra o América Mineiro de casa cheia no Mangueirão. Aquele sábado especial, um ótimo final de semana para todo mundo.